Bom, Luiz Carlos, é preciso entender, eu agradeço muito, o Luiz Carlos está perguntando sobre reforma trabalhista. É preciso entender que o mundo do trabalho tem mudado vertiginosamente no Brasil e no mundo. Há 1000 novos modos de produzir, de trabalhar, de empreender, que a legislação antiga já ficou defasada. Portanto, nós temos que estar abertos, né, à ideia de abrir um grande debate sobre o mundo do trabalho, as relações, a determinadas naturezas de trabalho diferentes de outras, enfim, é um conjunto de coisas que fazem merecer a gente não ter medo de abrir um debate sobre a modernidade das regulações do mercado de trabalho. E isto eu pretendo fazer em linha com aquilo que é mais avançado, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha tem o custo do trabalho mais pesado do mundo e não está perdendo competição em setor nenhum, pelo contrário, está praticamente dominando a base produtiva europeia, porque ganha eficiência em produtividade, ganha eficiência em tecnologia, ganha eficiência numa série de caminhos de logística para proteger aquilo que é mais essencial, que é o salário. Porque o salário, do seu ponto de vista individual, vamos dizer, eu tenho uma padaria numa esquina, você tem uma padaria na outra esquina, na mesma cidade, eu não posso fazer o salário do meu padeiro ser maior do que o seu, porque senão eu vou sair do mercado. Nesse sentido, a gente tem que compreender que o salário é um elemento de concorrência. Porém, quando a gente sai da microeconomia particular e vai ver a soma dos salários, ou seja, a proporção dos salários na renda nacional, aí não é custo. Ao contrário, é a base a partir da qual a economia estabelece a sua escala. E a China está vindo aí com grande força. No primeiro momento ela tinha salários muito baixos, mas na medida em que ela está crescendo a produtividade, na medida em que ela está crescendo a sua economia, os salários chineses estão vindo para o padrão do Brasil, de maneira que nós não vamos perder a competição. Evidentemente que isso varia de setor para setor, e a gente tem que estar atento a isso e fazer as devidas compensações, mas nós precisamos proteger a ideia de que a massa salarial, em princípio, deve crescer com a produtividade da economia, e ela deve ser a base que a gente protege para que haja escala, para que a nossa indústria possa vender mais, para que o crédito possa ser mais sadio. Portanto, a tarefa da política é proteger o espaço para os salários crescerem, ainda que em detrimento de outras rendas, porque o salário é a mais nobre das rendas, porque é o que paga a maioria esmagadora da população trabalhadora. Isto dito, é preciso denunciar com todas as letras e pingos nos is que isto que o Michel Temer está propondo com a manchete de reforma trabalhista, nada tem de reforma trabalhista e é a coisa mais truculenta e intolerável que eu já vi alguém propor nessa área, e só pode propor isso um antipovo, alguém que não tem compromisso popular nenhum, que está aí passando uma aventura, um traidor, golpista, informante dos órgãos de inteligência norte-americanos, o senhor Michel Temer, sabia? É só olhar no Wikileaks, tem essa outra característica. Então ele está passando aí essa aventura vaidosa, prepotente e traiçoeira, né? E vai propor uma coisa dessa. Qual é a essência da proposta deles? É fazer valer o acordo sobre a lei. Ou seja, o que é que ele quer? Numa hora em que nós estamos com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, homens, mulheres, sadios para trabalhar, 13 milhões de desempregados, e estamos caminhando aceleradamente para 15 milhões, você dizer que o empresário vai negociar com o trabalhador, este sem qualquer rede de proteção, porque a lei fica revogada. Que tipo de negociação uma raposa faz com uma galinha? Não que eu esteja chamando o empresário de raposa. Os empresários eles têm a justa pretensão de diminuir seus custos. E é absolutamente compreensível na lógica capitalista que o empresário queira deprimir todos os seus custos, né? Nas ineficiências da nossa logística, aceitam com casca e tudo e tal, vão para o lado da parte mais frágil, né, que é o trabalhador. Se eu tenho 13 milhões de pessoas na fila pedindo emprego e chamo um trabalhador da minha empresa e digo, vamos negociar, você me dá o seu 13º, você me dá, ou então você pede a negociação é essa. Portanto, o que nós defendemos é uma ampla discussão, e eu tenho uma linha para isso, sobre a modernidade das relações trabalhistas, esses novos tipos de empreender, para que o Brasil esteja capaz de achar o ponto de equilíbrio, mas sempre em direção ao oposto, proteger o trabalhador, proteger a massa de salários, porque isto é o que é mais justo, é mais nobre e é o mais racional do ponto de vista econômico.